Pessoal, eu venho do futuro. Escutem, se não fazem boas eleições, os resultados vocês vão ir vendo pouco a pouco. Es decir, Hugo Chávez no acabó con la libertad de expresión de un día para otro, mas fue un proceso progresivo que fue acompañado y sustentado también pela tomada do controle e a destruição da independência dos poderes públicos. Acho que isso é fundamental para entender como se dio esse processo de consolidação de um regime autoritário ainda durante a era Chávez e que se acelera no Maduro. Hugo Chávez começa primeiro desenvolvendo uma atitude muito crítica contra a imprensa, atacando a imprensa. Todo el mundo, así es de conocimiento público, que Hugo Chávez también comienza a crear grupos de choque, grupos armados, grupos para defender proyectos revolucionarios que no eran precisamente componentes de la Fuerza Armada, y que esos grupos de choque, durante actos de oposición o actividades do então gobierno de Hugo Chávez, esos grupos atacaban y agredían físicamente jornalistas, trabajadores de las medios de comunicación. En 2004 se aprobó una ley llamada a Ley Resorte, Ley de Responsabilidad en Radio y TV, que acho que fue chave para comenzar como proceso de censura das medias de comunicación. Y a implementación de esa ley teve su momento más crítico, es decir, comienza a ser implementada de forma más rigurosa en contra del ejercicio de la libertad de expresión no año 2007, cuando ocurre o fechamento do canal de TV mais famoso e de maior tradição na Venezuela, chamado Radio Caracas Televisão, RCTV. Sem se importar com a tradição do canal, sem se importar com os trabalhadores, sem se importar com o livre exercício da liberdade de expressão, fecharam o canal e criaram canais novos, criaram um canal novo para substituir ele e foram criando outros canais de TV. Em paralelo, eles foram pressionando aos donos dos canais de TV para se autocensurarem, para mudar a linha editorial. E fizeram a mesma coisa com outros meios, por exemplo, meios impressos, portais de notícias pela internet e também rádio. Então, assim, através desse processo foram acabando com a liberdade de expressão, se coagindo os donos, obrigando eles a vender, ou inclusive perseguindo, né? Assim, tem um caso emblemático, por exemplo, do diário El Nacional. El Nacional era, talvez, o primeiro ou segundo jornal impreso mais importante da Venezuela, junto com El Universal. E inclusive se decía, né, que no início do governo do Chávez esse jornal era favorável a esse presidente, mas com o passar do tempo virou um jornal crítico. Y a respuesta de Hugo Chávez fue tentar comprar el jornal, Chávez y sus colaboradores, y presionar al dono del jornal para acabar indo embora, porque iba a acabar siendo preso. Después ficaran sin papel, después ficaran así, los trabajadores han sido constantemente amenazados. Un jornal que hoy es un medio digital, o dominio ya no fica en Venezuela, porque precisamente así, el régimen de Chávez, después de Nicolás Maduro, acabó con a independencia del jornal, estranguló el jornal. Y así aconteció en múltiples casos. El caso del Universal, los donos fueron obligados a vender o jornal y inmediatamente mudó a línea editorial. Y también tengo caso de diversos jornalistas que tuvieron que fugir del país. El caso de la jornalista Carla Angola es muy emblemático, una jornalista muy crítica al régimen de Chávez y que durante el régimen de Nicolás Maduro tuvo que abandonar a Venezuela por riscos en contra de su propia integridad pessoal. Recientemente inclusive fue denunciada por ese procurador imposto pelo Maduro, por delitos como a traição à pátria, sedição, uma classe de argumentos absurdos que somente demuestran que a liberdade de expresión en Venezuela no es respetada. Y con eso quería somente tocar el tema de la libertad de expresión y el impacto que eso ha tenido sobre la integridad de los trabajadores de la comunicación de Venezuela, trazando resultados del último informe que fue publicado hoy por la Misión Internacional de Verificación de Fatos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, un grupo independiente que fue enviado para Venezuela
Es decir, teve o mandato do Conselho de Direitos Humanos para investigar a situação de direitos humanos na Venezuela, porque o regime de Maduro não permitiu que eles entrassem. Entre os resultados, mais de 170 pessoas, entre dirigentes políticos, jornalistas e outros trabalhadores da comunicação e cidadãos comuns que decidiram sair a protestar, foram vítimas de torturas, de abuso sexual y de otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, pelo simple fato de se opor ao regime autoritário que acabou com a democracia na Venezuela. E entre eles estão jornalistas que foram presos, jornalistas que ficaram na cadeia por muito tempo, jornalistas que tiveram que ir por exílio, verdade? E jornalistas que saíram da cadeia, mas ainda têm ordem, têm processos abertos perante ese sistema judiciario que no es independiente y que, como esos informes muestran, es utilizado para perseguir e para reprimir a população. William, desculpa, só para contextualizar, o William é PhD aqui pela UFRJ em políticas públicas, isso. Não é isso? E vocês vivem há quanto tempo aqui no Brasil, começando pelo William? Eu moro no Brasil desde 2014. Eu me mudei para o Brasil para fazer meu mestrado e depois não consegui voltar, entre outras questões, porque o candidato para prefeito da cidade onde eu nasci e cresci, eu apoiei ele na campanha eleitoral como um dos seus assessores, e um mês depois que ele ganhou e eu vim para o Brasil, ele foi preso, foi vítima de uma detenção arbitrária, ficou 3 anos na cadeia, foi vítima de torturas, de abusos, de muitas calamidades que são terríveis e que acabaram com a vida dele, literalmente, porque ele não voltou a ser uma pessoa normal. E, adicional a isso, toda a sua equipe de campanha teve que fugir da Venezuela. Hoje, esses colegas que trabalharam comigo estão na Colômbia, no Peru, no Panamá, na Espanha, porque não conseguiram continuar trabalhando para fazer um governo local eficiente ou continuar trabalhando no ofício de campanhas eleitorais, assessoria política. O Tomás ia complementar, só vou deixar uma pergunta mais filosófica, até no sentido de você enxerga alguma luz no fim do túnel, Tomás? Sem dúvida nenhuma, meu irmão. E para deixar claro, porque muitas vezes o William e eu, que andamos pelo Brasil todo, eu já conheço 20 estados do Brasil, muitas vezes as pessoas não entendem isso, irmão. E é importante falar. O que acontece, ou o que nós estamos falando, a gente pode esquecer por um momento do nosso boné do Juan Guaidó, tá? Podemos esquecer. É a ONU, ok? Quem está falando tudo isso da Venezuela é a ONU, uma instituição que principalmente, e algumas pautas dela, é a esquerda que mais apoia e que mais defende. Por exemplo, a pauta dos direitos humanos. A pauta dos direitos humanos, que é uma pauta que a esquerda adora defender, há pouco tempo, a presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU era Michelle Bachelet. E ela várias vezes assinou tudo o que estava acontecendo na Venezuela. Então, o que temos que entender é que a problemática da Venezuela é por em cima de esquerda ou de direita. A problemática lá é morte, é presos, é tortura, é crime. E como bem falou o William, que era o que eu queria agregar um pouquinho, nessa persecução de jornalistas, ele falou da Carla Angola. A Carla Angola, ela teve a sorte de poder sair da Venezuela, mas o jornalista que trabalhava com ela, junto num programa que ela tinha, que chamava Buenas Noches, hoje está preso, irmão. E é o Roland Carreño, meu amigo pessoal, está preso numa cadeia, ninguém sabe dele, ninguém pode aceder a ele. Então, esse é o nível de quando você perguntou no começo, meu querido, o que é regulamentar, como é que isso acontece se a gente está percebendo que querem falar no Brasil sobre isso. A pior questão não é nem a lei, porque a lei já é foda, mas o pior é a autocensura, que ela chega em ti produto do medo. Por quê? Porque quando você vê que o programa do teu amigo, o cara foi preso, ao dia seguinte o outro tem uma multa, sei lá por quantos milhões. Quando você começa a perceber isso, a autocensura é imediata. E quando você
quando você já o que tem por dentro é medo, você se paralisa. E essas são as características dos regimes ditatoriais. Eles vão pouco a pouco. E é o que a gente tem que entender, e é o que todo o Brasil tem que entender nesse momento. Pessoal, eu venho do futuro. Escutem, se não fazem boas eleições, os resultados vocês vão ir vendo pouco a pouco. Quando o Chávez chegou no poder, na Venezuela produzíamos 4 milhões de barris de petróleo por dia. Hoje não produzimos nem 500 mil. Quando ele chegou no poder, a riqueza na Venezuela, os índices de crescimento eram gigantes. Hoje estamos por embaixo do Haiti. E sabe o que era o pior? Que todos nós falávamos, e aí eu estou me incluindo. Não, a Venezuela nunca será Cuba. Eu falava isso, irmãos. A Venezuela nunca será Cuba. E chegamos a ser, não a Cuba, pior que a Cuba. Fazíamos fila para comprar sabonete, fazíamos fila para comprar alimentos e só podíamos comprar o que eles te davam. Porque isso é o socialismo, porque isso é o comunismo. É um controle total do cidadão através da fome e através da miséria. Ele te leva na miséria para te controlar.